Olá, querido, querida, Deus abençoe você nessa manhã. Encha o seu coração de alegria, de graça e que a glória do Senhor tome você totalmente. Querido, nós falamos já 2 dias seguidos sobre as tempestades da vida, como lidar com elas. Hoje eu quero falar sobre as 2 tempestades que falamos no dia anterior, para que nós venhamos a entender a necessidade de Jesus estar próximo de nós. Querido, em Marcos no capítulo 4, nós encontramos a partir do verso 35, um momento em que Jesus entra no barco com seus discípulos e os direciona a um caminho. E Jesus entra no barco, você conhece a história, eu falei com você aqui. Jesus entra no barco e segue um destino com seus discípulos e de repente vem uma grande tempestade. Jesus está dormindo no barco e a tempestade se levanta de tal forma que eles tentam se ver livres dela e não conseguem, e lembram que Jesus está no barco. E eles vão até Jesus na popa do barco, chamar Jesus. Jesus, ao levantar, ele dá ordem ao vento e ao mar, ele obedece Jesus e eles se maravilham e dizem: oh, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto nós tiramos um ensinamento forte, é que o fato de Jesus estar no barco não quer dizer que nós estamos isento de tempestade. Muitas vezes Jesus está no barco, mas não está no controle, porque Jesus estava dormindo na popa, que é na parte de trás do navio, então a condução automaticamente não estava nas mãos de Jesus. Então, quando entregamos o barco da vida nas mãos de Jesus, nós temos certeza de que nós estaremos isentos das tempestades, ou ainda que passemos por ela. Jesus estando no controle, o barco em nenhum momento nos causa medo nem dano algum. Jesus naquele caso estava no barco, mas não estava no controle, então o medo foi notório, porque quando o controle está na nossa mão, nós temos medo de perder o controle, nós temos medo de não conseguir seguir, mas quando Jesus está no barco, entregamos o controle para Ele, Ele assume tudo e tudo vem ao mar e Ele nos leva às águas tranquilas, como diz Salmo 91. Agora deixa eu falar para você também um outro extremo. Marcos capítulo 7, nós lemos Marcos capítulo 4, fala sobre esse. No Marcos capítulo 7 já tem um outro extremo da história. Diz para nós que Jesus desceu do monte com seus discípulos e seguiu para despedir a multidão, mas falou com seus discípulos assim: ó, vão para o outro lado porque eu encontro vocês lá. Os discípulos entram no barco em obediência, seguem o caminho que Jesus falou, mas diz a Bíblia que no meio do caminho veio uma grande tempestade, de forma que o barco quase via pique, as ondas encobriam o barco. Os discípulos entraram em desespero mais uma vez. Dessa vez Jesus não estava no barco, mas de repente eles olham para o lado e veem um homem andando sobre as águas, e de repente Jesus se manifesta a eles e diz: olha, sou eu, não temais. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 7 que eles têm um diálogo ali. De repente Jesus, ele pisa no barco e a tempestade se acalma. Queridos, são 2 extremos da história que eu quero falar com você nessa manhã muito especial. O primeiro extremo é que Jesus estava no barco, mas não estava no controle. O segundo é que Jesus não estava no barco, mas ele chegou no momento certo para entrar no barco e acalmar a tempestade. De uma coisa a gente não pode negar: Jesus precisa estar no nosso barco. É uma coisa que a gente não pode negar. Com Jesus no barco da nossa vida, nós temos ausência de tempestades. E ainda que elas venham e seja inevitável, Jesus no controle, Ele nos faz passar por ela como se estivesse passando por águas tranquilas. Porque a tempestade nos adestra, a tempestade nos faz viver algumas oportunidades. Pedro aproveitou a oportunidade da tempestade, quando Jesus estava na água. Olha que ideia, Pedro ele chega e diz assim: mestre, então me mande ter contigo. Querido, você faria isso? Você conseguiria imaginar isso? Mestre, me mande ter contigo. E de repente Jesus diz: vem. Pedro sai do barco, ainda que no meio da tempestade. Querido, se você olhar a nível natural, o barco é mais seguro que a água. Mas Pedro pisa na água e vai em direção a Jesus. Querido, sabe o que eu penso? Por que Pedro decidiu ir até Jesus? Porque com Jesus
estar com Jesus é mais seguro do que estar no barco sem Jesus. Então, se Jesus não está no barco, eu vou estar, ainda que seja no mar, na tempestade, com ele, mas seguro eu vou estar. Então, quando nós vivemos esse tempo, esse momento, agora essa passagem ali que Jesus vem andando sobre as águas nos desperta algo interessante. Os discípulos estavam no barco, seguindo para o caminho onde Jesus mandou. Então, automaticamente, quando a gente está no caminho de Deus, na rota de Deus, é normal encontrar com Jesus no caminho. Querido, você não vai ficar desamparado, você não vai ficar com Jesus distante, porque você está seguindo o caminho que ele mandou. Então é normal que numa tempestade ele apareça para entrar no seu barco e te conduzir às águas tranquilas. Então, nesses dois extremos, nós encontramos o seguinte: não podemos deixar Jesus fora do nosso barco. Leva-me às águas tranquilas, conduz-me aos pastos verdejantes. Jesus é aquele que conduz, ele é que leva às águas tranquilas. Não queira tomar o controle do seu navio, porque o caminho das águas tranquilas, quem sabe é Jesus. Deus te abençoe, tenha uma manhã de paz e que a graça do Senhor te alcance. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração e seja cheio do Espírito Santo.